25, versículos 19 ao 24. Amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que eu vivo? Por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Amém. Pai, mais uma vez estamos na tua presença, pedindo a Deus que o Senhor fale aos nossos corações, através do teu Espírito Santo. Que o Senhor me use, ó Deus, de maneira fiel ao Senhor, e que essa palavra, Deus, faça diferença nas nossas vidas, e que venha produzir frutos para agora no teu nome. É o que oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sou natural de Uberaba, né? Muitos irmãos aqui sabem, e na minha igreja tem um testemunho muito lindo, muito bonito. Tem um casal de irmãos, que inclusive eu servi com ele na junta diaconal, que eles eram impossibilitados de terem filhos. Esse irmão, ele tinha varicocele, que são varizes nos testículos que comprometem a qualidade, né, dos espermas. E a esposa, ela tinha endometriose. Então eles comprovadamente não podiam ter filhos. Era muito difícil eles poderem ter filhos. Então eles procuraram uma médica para que pudesse fazer fertilização in vitro. Então essa médica pediu uma série de exames, eles já tinham feito algumas cirurgias para que fosse viável ter filhos. E a médica disse o seguinte para eles, quando a procurou. Falou assim: olha, eu vou tentar pegar os melhores óvulos, né? Falou para a esposa, e falou para o esposo: eu vou tentar pegar aí os melhores espermas e vou fazer a frase, foi o seguinte: eu vou brincar de Deus para que vocês tenham filhos. E diz que esse irmão, quando ouviu isso, ele falou assim para ela: olha, nós não vamos fazer fertilização não, porque ela está querendo ser Deus, então, né, vamos continuar tentando de outras maneiras. Eles tentaram, a história é um pouco longa, então eu vou encurtar, mas eles tentaram adotar, e os irmãos sabem que não é fácil, eles tentaram, não conseguiram, e passado certo tempo, eles descobrem, meus irmãos, que estavam grávidos. E eu me veio a memória quando Sara, né, quando a gente olha na história de Gênesis aqui no capítulo 18, quando Deus diz que Abraão seria pai de grande nação e que Sara seria, né, a mãe dessa grande nação, que Sara se riu. E então, né, o Espírito Anjo do Senhor, o próprio Senhor, diz a Abraão e a Sara: acaso há coisa demasiadamente difícil para o Senhor? E essa é uma pergunta, meus irmãos, nós temos que fazer: acaso há algo demasiadamente, ou seja, que é muito difícil para o Senhor? Não há. Mas, meus irmãos, então, após esses 13 anos de luta, de oração, eles são surpreendidos com a gravidez de uma menina, Sofia. E passado um certo tempo, essa irmã retornou ao médico, e ele disse que na gestação ela até fez cesárea, porque ele disse: olha, pode fazer cesariana, porque não tem chance de ter outros filhos. E ela procurou esse médico e disse assim: olha, doutor, eu queria saber se seria possível engravidar novamente. E a resposta do médico foi a seguinte: olha, você tem ciência da impossibilidade, e é impossível que isso se repita. Mas, meus irmãos, passado certo tempo, o que é impossível aos olhos humanos não é impossível para o Senhor. Amém. E então ela estava grávida de mais uma filha, Júlia, e, encurtando a história, depois eles tiveram um terceiro filho, João. Meus irmãos, essa história é real, né? Eu
conheço eles, é uma história que é verdadeira, né? O Alexandre também conhece a Cacá. E assim como esse casal, meus irmãos, que eram estéreis, essa narrativa vai contar também a história de uma mulher que é estéril. Mas antes de chegar no texto em específico, é legal nós contextualizarmos o que estava acontecendo naquela época. Nós vamos ver que, né, Moisés está instruindo o povo e ele vai contar a narrativa já. No Gênesis 1 vai falar sobre a criação do mundo, vai mostrar que o homem foi criado à imagem e semelhança, como nós cantamos anteriormente. Nós somos imagem e semelhança de Deus, mas o homem pecou contra o Senhor. E ele comeu do fruto que não era permitido, o fruto do conhecimento do bem e do mal, e então ele foi destituído da presença de Deus. Mas nosso Deus, ele é um Deus de misericórdia, ele é um Deus de graça, ele é um Deus de amor. E então, embora o homem foi condenado à morte, e de fato agora todos nós morremos, mas Deus é misericordioso, e sua misericórdia, já no capítulo 3 de Gênesis, ele promete aquele que viria e pisaria na cabeça da serpente. Ele vai dizer, olha, vocês pecaram, mas vai vir da sua descendência, falando para Eva, vai vir da sua descendência aquele que pisará na cabeça da serpente. A serpente vai morder o seu calcanhar, mas ele pisará na cabeça da serpente, e aqui já é o proto-evangelho, que já é o próprio anúncio de Jesus Cristo. Então já há muitos mil anos, né, centenas de anos antes de Cristo vir, Deus já anuncia aquele que viria, o nosso Salvador. E então na narrativa de Gênesis nós vamos ver o Senhor sempre sendo misericordioso e preservando a semente da mulher. Então nós vamos ver aqui sempre um relato da descendência da mulher, que é a descendência do Senhor, e a descendência da serpente, que é a descendência do inimigo. E então caímos na descendência de Isaac. É interessante que no capítulo 24 nós vemos algumas coisas importantes sobre a família de Isaac. Nós vamos ver que Abraão já estava idoso. Abraão chega para o seu servo e diz o seguinte, olha, coloca a mão sobre minha coxa e jura que você terá, vai buscar na minha parentela uma esposa para o meu filho Isaac. Porque Abraão vivia no meio dos cananeus. E então Abraão fala para o seu servo, olha, busca uma esposa que seja dos nossos parentes. E depois, um segundo fato interessante, nós vemos que o servo vai, mas ele busca a orientação do Senhor. Olha o que diz nos versículos 12 a 14 do capítulo 24. O servo vai dizer o seguinte, ó Senhor, Deus de meu servo Abraão, rogo-te que me acudas hoje e use de bondade para com meu servo Abraão. Dá-me, pois, que a moça que eu disser, e aí ele vai narrar a narrativa de quando ele vai ver aquela que tiraria a água, e Rebeca então vai ser aquela escolhida. Então nós vemos que o servo, ele busca a orientação do Senhor também. E depois o terceiro fato importante no capítulo 24 é o casamento de Rebeca e Isaac. Mas meus irmãos, no capítulo 25 também, nos versículos que antecedem, nós vamos ver que do versículo 1 até o versículo 6 vai falar sobre os descendentes de Abraão e Quetura. E Abraão, ele teve outros filhos, ele não teve apenas, né, Isaac. Mas nós vamos ver que o versículo 5 diz o seguinte, Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. E o 6, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes, e ainda em vida os separou do seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Então no versículo 5 nós já vemos que Abraão já dá tudo o que pertence a Isaac. Também no versículo 11, quando na morte de Abraão, vai dizer no capítulo 25, diz o seguinte, depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, seu filho. Deus abençoou a Isaac. Meus irmãos, Isaac é o tão conhecido filho da promessa, que Deus testou Abraão, foi lá, colocou holocaustos, Abraão iria imolar o seu filho, Deus levanta um cordeiro para que seja imolado, ele é o filho da promessa, e na nossa narrativa, quando nós vamos ver o início da descendência de Isaac, nós nos deparamos com um conflito aqui. Porque se Abraão foi prometido a ele, olha, a sua descendência será como a areia do mar, como as estrelas do céu. E agora nós vemos no versículo 20, no versículo 21, que Rebeca era estéril.
Versículo 19 vai contar das gerações de Isaac. Versículo 20 vai dizer que Isaac toma Rebeca para ser sua esposa. E o versículo 21, Isaac orou ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. Meus irmãos, nós vemos que Isaac ora, Isaac se derrama na presença do Senhor, e o Senhor lhe concede filhos. É interessante que não apenas um, né, meus irmãos? Mas a bênção veio dobrada, veio 2 filhos. E então, a Rebeca grávida, mas meus irmãos, não foi uma gravidez tranquila. Foi uma gravidez onde o texto bíblico nos diz que os filhos lutavam dentro dela. E de tal forma eles lutavam no ventre dela que ela chegou a buscar o Senhor e dizer assim: Senhor, por que eu vivo? Meus irmãos, imaginem uma mãe que é estéril, agora ela se acha grávida, mas a dor é tão grande que ela chega a perguntar ao Senhor: Senhor, mas por que vivo eu? E então ela consulta ao Senhor e o Senhor responde: olha, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, o mais velho servirá ao mais moço. E cumpridos esses dias, então Rebeca dá a luz. Meus irmãos, diante dessa narrativa, eu gostaria que nós nos atentássemos para o seguinte tema: Deus escolhe soberanamente um povo para si, independentemente da vontade humana. Deus escolhe para si um povo, independentemente da vontade humana. E dentro dessa narrativa nós vemos aqui 2 verdades desse Deus que é soberano, e ele escolhe um povo para si, independente da vontade humana. E a primeira verdade é que ele é o Deus, esse Deus soberano, ele cumpre as suas promessas. E nós vamos ver isso nos versículos 19 a 21. Nós vemos que 2 vezes, já no versículo 19, o narrador faz questão de mostrar que Isaac é filho de Abraão. Normalmente, uma narrativa falaria o seguinte: olha, são essas gerações de Isaac, filho de Abraão, e já seguiria. Mas aí o narrador faz menção uma segunda vez: Abraão gerou a Isaac. Possivelmente, o que o narrador estava querendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, é ele mostrar para que nós olhássemos para a vida de Abraão, para as promessas que Deus fez a Abraão. Meus irmãos, Deus chamou ele lá da terra de Canaã, ele sai então da sua parentela, nós vamos ver isso em Gênesis 12, Abraão larga tudo, e ele então vai para uma terra que ele não sabia. E Deus promete, ele falou assim: olha, você será o meu povo, eu serei contigo. Sara é estéril, a própria mãe de Isaac era estéril, então Deus faz maravilhas. Então Abraão passa por todo um caminho, por toda uma complicação, mas o que o narrador queria mostrar aqui é que Deus cumpre as promessas. Olha, vocês lembrem que Isaac, ele é filho de Abraão. Lembrem-se das promessas que Deus fez para Abraão: olha, de ti serão benditas todas as nações. Meus irmãos, nós precisamos lembrar disso quando nós vamos olhar para a descendência, porque o texto, embora a gente pode falar, mas o que eu posso aprender com genealogia? Tem gente, às vezes, na leitura bíblica que quer até pular na genealogia. O que isso me traz de interessante? Meus irmãos, Abraão, ele foi o nosso pai. As escrituras nos mostram isso. Nós somos descendência, povo de Deus. Nós vemos, então, da descendência de Abraão, que é a descendência da mulher. Mas em seguida nós vemos no verso 20, sobre o casamento de Isaac e Rebeca. E então, quando a gente recorda de Abraão, nós falamos assim: ó, vai ser uma família gigantesca. Mas aí já tem esse conflito: opa, Rebeca é estéril, Rebeca não pode ter filhos. Mas nós vemos que Isaac, então, ele ora, ela concebe e está grávida de gêmeos. Meus irmãos, nós vemos que Abraão assegurou uma esposa para Isaac, e lembramos que o servo buscou através de oração. Da mesma forma que o servo orou para que ele encontrasse a esposa para Rebeca, a forma de Isaac, né, como se diz, buscar ao Senhor através da oração. Isaac, ele ora ao
ao Senhor, versículo 21. Mas ao contrário da narrativa de Abraão, que mostra que passou muito tempo, aqui o autor ele não dá essa ênfase tanto do tempo. Mas se os irmãos atentarem, no versículo 19 vai dizer que quando Isaac tomou Rebeca, ele tinha 40 anos. Versículo 20. Mas lá no versículo 26 vai dizer que era Isaac de 60 anos quando Rebeca deu à luz. Meus irmãos, passaram 20 anos. 20 anos para que Rebeca tivesse à luz filhos. Meus irmãos, nós vemos aqui que Isaac, ele teve fé no Senhor, ele creu no Senhor. Ele olhou para o seu pai, para as promessas de Deus para o seu pai. Olha, você será uma grande nação. E então a sua esposa é estéril, ele ora, e ele não tenta atalhos como seu pai fez. Vou pegar com a concubina para dar uma mãozinha para o Senhor. Não. Ele creu, ele teve fé nas promessas de Deus. Meus irmãos, nós precisamos crer, nós precisamos ter fé no Senhor. E essa geração de Isaac é a geração que, o povo original que estava ouvindo Moisés contar essa história, eles precisavam aprender essas lições de fé e entender que a descendência de Deus não é uma descendência natural, mas ela é uma descendência sobrenatural. Assim como Isaac veio de uma mulher estéril, assim a descendência dele também seria de uma mulher estéril. Meus irmãos, Deus ele opera soberanamente e sobrenatural, de forma sobrenatural. E então Deus cumpre a promessa feita a Abraão. E então Isaac ele tem filhos. Meus irmãos, nós precisamos nos lembrar que Deus, ao contrário de nós, Deus não mente. Números 23:19 vai dizer o seguinte: Deus não é homem para que minta. Meus irmãos, essa verdade, ela tem que encher os nossos corações. Porque assim como no culto de hoje nós já vimos diversas vezes como que Deus faz promessas para o seu povo, na oração da nossa irmã Sandra, ela mesma disse, Deus, quando nós entregamos o dízimo, Ele promete, seja fiel e vê se eu não vou abrir as janelas e portas para você. Olha quantas promessas há na palavra de Deus. Deus disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Cristo Jesus nos manda o Consolador, o Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos nesse mundo não sozinhos, não abandonados, mas nós temos o Senhor. Deus, meus irmãos, Ele faz promessas para nós e nós precisamos confiar, precisamos ter fé. Muitas vezes você pode falar, Paulo, é fácil você falar isso. Possivelmente sua vida está muito boa, mas você não sabe o que eu estou passando. Meus irmãos, olha o relato dessa família. A mulher era estéril, estava com os filhos lutando no seu ventre. Não era uma situação fácil, mas Deus cumpre as suas promessas. Meu irmão, confie no Senhor. Não saia daqui questionando, Senhor, o Senhor não olha para mim, o Senhor não me conhece. Meus irmãos, Deus tem promessas para mim e para você. Mas, meus irmãos, nós vemos aqui uma segunda verdade desse Deus soberano que escolhe um povo para si, independente da vontade humana. A primeira é que Ele cumpre as suas promessas. Isso os irmãos podem ficar tranquilos, Deus cumpre. Talvez se eu te prometer alguma coisa, eu não vou cumprir. Mas o nosso Deus não. Ele cumpre as suas promessas. Mas em segundo lugar, nós vemos que esse Deus soberano, em sua graça, Ele escolheu Jacó ao invés de Esaú. Paulo, mas o que tem isso de espetacular? É que naquela época o primogênito era o escolhido. Meus irmãos, o texto vai nos dizer o seguinte, no versículo 22 em diante. Os filhos lutavam dentro de Rebeca. Então ela aflita pergunta ao Senhor, se é assim, por que vivo eu? E o Senhor vai dar uma resposta. Esse versículo 23 ele é chave. 2 nações há no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro. E aqui vem a surpresa. E o mais velho servirá ao mais moço. Meus irmãos,
Rebeca, ela não apenas carrega a próxima geração no seu ventre, mas ela também já percebe toda a luta que seria essas duas nações, já a partir do seu ventre. Se nós formos olhar, nós vamos ver que eles vão lutar logo que nascem. Esaú está saindo, Jacó já agarra no seu calcanhar. Depois nós vamos ver que vai haver uma luta entre um ser agricultor, o outro já ser um caçador. Nós vamos ver que um vai ter a preferência do pai, que quem tem a preferência do pai é Esaú, porque ele é o primogênito, era o normal. E a preferência da mãe, a mãe prefere Jacó. Nós vamos ver o conflito onde o próprio Jacó rouba o direito de primogenitura do seu irmão. Nós vamos ver também essa luta na própria descendência, porque nós temos que entender a Escritura como unidade, meus irmãos. E da descendência de Esaú veio Edom. E esses conflitos não vieram apenas na época, então Jacó e Esaú morreram, acabou esse conflito. Não, ele persistiu em toda a história da narrativa. A descendência de Esaú é a descendência de Edom, e a descendência de Jacó é a descendência de Israel, o povo de Deus. E meus irmãos, nós vamos ver já nos livros seguintes, como por exemplo em Números 20, quando Israel sai do Egito, Moisés pede cordialmente para o rei de Edom para passar. Meus irmãos, eram irmãos, lembram? Esaú, irmão de Jacó, irmãos gêmeos. Então Moisés vai pedir cordialmente para o rei de Edom para passar pela terra. Olha o que eles respondem. Está lá em Números 20. Diz assim: assim diz teu irmão Israel. Isso aqui é Moisés. Deixa-nos passar pela tua terra. Sabe qual foi a resposta do povo do rei de Edom? Não passarás por mim, para que eu não saia a espada ao teu encontro. Olha o conflito, meus irmãos. Mas não para por aí. Nós vamos ver que na sequência dos textos bíblicos vai haver lá em 2 Samuel, Davi, ele mata 18.000 edomitas, ele estabelece guarnições militares por todo o território de Edom, sujeitando a ele todos os edomitas. Está lá em 2 Samuel 8, 13 a 14. Mas também vamos ver que depois Edom consegue de novo, né, ser independente, e Edom, eles vão se alistar e juntamente com Babilônia vai expulsar Judá para o exílio. Olha só, meus irmãos, que conflito. E Rebeca já percebe esse conflito já desde o seu ventre. Meus irmãos, essa luta ela persiste até o Novo Testamento. Se a gente for olhar Mateus, quando ele faz a genealogia, por isso que eu digo que a genealogia é importante, ele vai falar da linhagem de Isaac, de Jacó, e vai falar do rei Herodes. Meus irmãos, o rei Herodes, que governava severamente em nome de Roma, e exterminava cruelmente aqueles que desafiassem o seu poder, esse rei Herodes, ele era um idumeu, ele era um edomita. Olha só, ele era da descendência de Esaú. E o que ele faz quando ele ouve os magos dizer que nasceu o rei dos judeus? O que ele faz? Esse irmão edomita, rei Herodes, manda matar as crianças de até 2 anos. E aí o que a família de Jesus tem que fazer? Tem que sair. Meus irmãos, hoje essa luta ainda continua. Os filhos de Edom, de Esaú, é o mundo. E os filhos de Jacó, que depois veio a Cristo, hoje somos nós, igreja do Senhor. Então até hoje essa luta continua. Os filhos do mundo e os filhos de Deus. Essa luta nossa é até hoje. Mas, meus irmãos, 2 nações então saem. Edom sai de Esaú e Israel de Jacó. E Deus, ele não seguiu o que era certo na cultura daquele tempo. O direito de primogenitura. A lei de primogenitura ela é muito antiga. E ela declara que o mais velho deve ser sempre favorecido. Está lá em Deuteronômio 21. Ela afirma que alguns têm, que esses primogênitos eles têm direitos naturais, inquestionáveis. Mas Deus declara:
o mais velho servirá ao mais moço. O mais velho servirá ao mais moço. A graça de Deus, meus irmãos, ela triunfa sobre a convenção humana. A graça de Deus, ela triunfa. Deus, ele não age conforme o que a sociedade diz, conforme o costume da época diz. Ele é soberano, meus irmãos. E nesse texto ele é muito lindo, porque nós podemos ver aqui um aspecto que nós defendemos como protestantes. A questão da doutrina da eleição. Meus irmãos, e esse próprio texto é usado por Paulo lá em Romanos 9, quando ele vai falar sobre a eleição pela graça e não por obras. Olha o que Paulo nos diz em Romanos capítulo 9, de 10 a 15. Ele diz o seguinte: e não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só Isaque, nosso pai, e ainda não eram os gêmeos nascidos, eles ainda não eram nascidos, nem tinham praticado bem ou mal, porque estavam no seu ventre, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama, já fora de ela, o mais velho será servo do mais moço. E aí Paulo vai dizer: amei Jacó, como está escrito também no Antigo Testamento, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. E que diremos nós? Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover, terei misericórdia. E compadecer-me-ei de quem me aprover, ter compaixão. Meus irmãos, esse texto é lindo e é rico para nós, porque Deus salva conforme a sua graça, não conforme as boas obras nossas. Meus irmãos, Deus, ele escolhe conforme a sua soberana graça, e não conforme o que nós vamos fazer, ou o que nós fazemos, ou aquilo que faremos no futuro. Não é por obras que nós somos salvos, mas pela graça de Deus. Meus irmãos, isso é maravilhoso, porque hoje muitas pessoas, elas falam que creem em Cristo Jesus e acreditam nisso, mas elas andam com medo de perder a sua salvação. Elas falam assim: nossa, hoje eu pequei, hoje eu fiz um pecado, Senhor, não volte hoje, porque senão eu vou para o inferno. Ah, meus irmãos, do mesmo jeito que não há nada que você faça para ganhar a sua salvação, não há nada que você faça para poder perder a sua salvação. Você é salvo, não porque você é bonzinho, não porque você paga os impostos todos e você age com amor. Não, você é salvo pela graça de Deus, pela soberania de Deus. Meus irmãos, quantas pessoas estão aí vivendo sobre o fardo pesado das obras? Se nós formos olhar na história da igreja, a igreja católica, ela entende um sinergismo. Ela acredita que são salvos pelo sacrifício de Cristo, sim. E tem gente que às vezes até fala errado. Eles creem nisso. Só que eles creem que para você ser salvo, você também precisa fazer as boas obras. Ou seja, é uma obra de sinergismo. Precisa de ter a parte de Deus e a parte do homem. Mas nós vemos nas Escrituras de forma clara, meus irmãos. Nós acreditamos no monergismo, ou seja, Deus faz tudo. É Deus que manda Cristo, é Cristo que vem e paga o preço pelos nossos pecados. Não há mérito em mim, não há mérito em você. Não é pelo que você faz, não é, se eu perder um domingo na igreja, eu perdi minha salvação. Não, meus irmãos. Nós somos salvos pela graça de Deus. Os arminianos também são assim, eles acreditam que eles podem colaborar com a salvação. O homem tem esse livre-arbítrio para escolher buscar ao Deus. Não, meus irmãos. A doutrina da eleição ela é clara, está aqui. Antes que eles nascessem, Deus já escolheu Jacó. Meus irmãos, antes de você nascer, Deus já sabia que você viria. Talvez você não saiba disso, mas você não nasceu por um acaso. Você não veio aqui essa noite por um acaso. Deus, ele está no controle de todas as coisas.
Hoje você tem a oportunidade de crer em Cristo Jesus e ser salvo. E aí você será salvo não porque você pratica boas obras, mas porque Deus, na sua graça, Ele o amou e o chamou. Você vai ser salvo não porque você faz boas coisas, mas pelo sacrifício de Cristo. Aquele que é descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, que veio a esse mundo sendo o próprio Deus e não pecou, não cometeu pecado algum. Mas ele representava a mim e a você na cruz. E aquilo que nós deveríamos pagar, meus irmãos, ele pagou. Ele carregou sobre si, como diz Isaías 53, sobre as nossas pisaduras fomos sarados. Ele carregou sobre si todo o nosso pecado, toda a nossa iniquidade. E hoje, meus irmãos, nós podemos crer no Senhor e saber que somos salvos pelo sacrifício de Cristo, por méritos do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, que maravilha. Nesse conflito entre o mundo e o povo de Deus, nós podemos ter a certeza de que Cristo e Deus, Ele está conosco. Meus irmãos, olha que linda a passagem de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, 38 e 39. Ele vai dizer o seguinte: nada pode nos separar do Senhor. Meus irmãos, não há nada. Quando você crê em Cristo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não há nada que possa te separar dele. Olha que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, 38 e 39. Porque estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Ah, meus irmãos, que maravilha. Meus irmãos, nós podemos concluir essa mensagem dizendo que aqui o autor principal não é Isaac, que teve fé no Senhor. O autor principal dessa narrativa não é Jacó, que vai ser o pai de grande nação e dele vai vir as 12 tribos. Mas o grande personagem dessa narrativa é Deus, meus irmãos. Ele que guia toda a história. É Ele que escolheu soberanamente o povo para si. É Ele que nos seus propósitos eternos escolheu Cainã, escolheu a Santo, Daniel, eu, o Cacá, escolheu o Ronaldo, cada um de nós. A sua soberana vontade, o seu gracioso amor. Algumas aplicações para nós aqui, meus irmãos. O pai, ele era especial, Isaac, filho da promessa. A mãe era de uma boa descendência. Nós vimos aqui que Abraão fez questão de que se fosse escolhida uma esposa que fosse do seu povo. Mas mesmo assim não há garantias naturais quanto ao futuro. Sabe o que nós devemos fazer? Nós devemos confiar unicamente no poder de Deus e em sua soberania. Nós devemos confiar unicamente no Senhor, meus irmãos. Nós estamos passando pelo Covid, mas, meus irmãos, isso não pegou o nosso Deus de surpresa, não. Já está com os seus decretos eternos. Ele continua soberano no comando de todas as coisas. Confie no Senhor. Também podemos, meus irmãos, eu não sei o que você está passando nesse momento. Talvez pela lente humana. Tenha pessoas que chegam para você e falam assim: olha, desiste. Entrega tudo. Talvez igual a esposa morre. Meus irmãos, não sei o que você está passando. Pode ser que seja muito complicado o que você está passando. Mas o que eu quero dizer para você é que o que é impossível aos olhos do homem, não é impossível aos olhos de Deus. Amém. Lembre-se daquele casal que eu contei, o relato. Médicos falavam: não, você não, vou brincar de ser Deus. Ou falavam assim: olha, você não pode ter mais filhos. E hoje eles têm 3 filhos, uma família que louva ao Senhor, que vive para a glória do Senhor. Não sei o que você está passando, meus irmãos, mas confie no Senhor. Não há impossível para Ele. Muitas vezes nós oramos por algum familiar ou por algum amigo, e muitas vezes nós falamos: Senhor, parece que não tem jeito. Meu irmão, se aos seus olhos não pode, aos olhos do Senhor não há impossível. Confie no Senhor. Eu e você, crentes em Cristo, nós precisamos depender inteiramente de Deus. E não dos
inventos humanos, nós não podemos depender da circunstância do mundo. A nossa provisão, nós temos que confiar nas promessas de Deus. Cuidado com atalhos. Abraão recebeu a promessa e quis atalhos. Isaac não, ele perseverou, foi o único patriarca que é monogamo. O único patriarca monogamo é Isaac. Ele confiou, 20 anos ele orou. Ore, meus irmãos, não desista. Deus está no controle de todas as coisas. A história da descendência de Isaac, ele nos mostra a descendência da mulher, como eu já disse, que é Jacó, e a descendência da serpente, que é Esaú, que seguiu até Cristo. Meus irmãos, nós precisamos confiar, como já foi anunciado em Gênesis 3,15, que Cristo viria e pisaria na cabeça da serpente. E meus irmãos, o próprio Jesus Cristo em Mateus 16:18 vai dizer o seguinte: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Meus irmãos, quando nós somos salvos, nós podemos confiar no Senhor. Nada pode nos afastar do amor do Senhor. Nós acabamos de ler aqui, não há profundidade, não há altura que nos separará do amor de Deus. Os filhos lutavam no seu ventre, era angustiante, mas a resposta vem do Senhor. A resposta, meus irmãos, às nossas dúvidas, às nossas inquietações, está em aceitar a sabedoria e soberania de Deus. E aí eu volto a citar o texto que, pela multiforme graça do Senhor, já foi lido pelo nosso irmão presbítero Ismael. Romanos 11:33-36, a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a Deus? Quem foi o seu conselheiro? A quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, agora eternamente, amém. Lembre-se, meus irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não sei o que você está passando, mas aceite que Deus é soberano. E se Ele está fazendo você, às vezes, passar por lutas, é porque Ele quer o melhor para você. Essa luta está te servindo para te moldar o seu caráter. Mas, meus irmãos, essa troca de primogenitura nos apresenta a graciosa eleição de Deus. Cristo vai dizer aos seus discípulos: não foi vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, Cristo falando, eu que vos escolhi a vós outros. Nós precisamos entender que a graça de Deus, ela triunfa sobre a convenção humana. Não troque o fardo suave de Cristo, meus irmãos. Não troque o fardo suave de nós cremos em Cristo pelo fardo pesado das obras, de você pensar que você precisa fazer um monte de coisa para ser salvo. Também quero deixar claro aqui que nós devemos ter uma vida de meditação na palavra de Deus e oração. Mas não que isso seja necessário para sermos salvos, mas porque, como filhos de Deus, nós precisamos nos alimentar da palavra dele. Meus irmãos, que nós venhamos crer em Cristo Jesus. Se você ainda não deu esse passo de fé, hoje é o momento oportuno. A palavra de Deus nos diz que, 2 Coríntios 5, hoje é o tempo sobremodo oportuno, hoje é o dia da salvação. Confia em Cristo, confie no sacrifício, nos méritos dele, e então você será salvo para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Vamos orar.